professora Andréia, a futura professora Maria Leonor, né, e agradecer também pela participação. Eu acredito que esse é o momento que nós vamos trazer esse diálogo para a nossa comunidade acadêmica, né, de falar sobre a importância do fato Olá a todos, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui diretamente da Universidade Federal Rural da Amazônia, diretamente do curso de Letras de Língua Portuguesa, onde acontece pela primeira vez o lançamento de um podcast dos alunos de Letras de Língua Portuguesa. E para falar hoje sobre o nosso podcast, a gente vai falar sobre matemática de multiletramento e a importância que essa área tem para o profissional. Nós vamos bater um papo hoje com a professora Andréia Miranda e juntamente com ela a discente Maria Leonor, que vai falar um pouco dessa perspectiva educacional. No mais, eu quero agradecer a professora Andréia, a discente Maria Leonor pela partilha e trazer esse bate-papo de suma importância para a nossa comunidade e falar um pouco dessa questão, né, que são muito importantes para nós estarmos discutindo, nós como acadêmicos, né, como futuros profissionais da área, a professora que já tem na atuação da área docente, e trazer um pouco dessas contribuições. Eu quero já começar iniciando esse bate-papo, né, questionando vocês também sobre uma pergunta, para dar início a esse bate-papo de podcast, que é qual é o conceito, né, de multiletramento na perspectiva de cada um de vocês. Professora Andréia. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse momento conversando sobre uma temática tão importante, né, para nós professores, sobretudo nesse momento da sociedade onde as diferentes formas de ensinar e de aprender precisam se fazer presentes, precisam ser concretizadas. Você me perguntou, então, qual é o conceito de multiletramento? De verdade, o conceito científico eu não sei. Mas eu imagino que multiletramento seria um multi, né? Diferentes formas de você ensinar algo, né? No caso da língua portuguesa, eu não sou da área, mas seriam diferentes formas de você ensinar os conteúdos aí da língua portuguesa, né? E a importância para nós, professores, e eu digo não somente professores da área da língua portuguesa, mas qualquer profissional, é muito importante. Eu trabalho, a minha área de pesquisa é acessibilidade, eu estudo sobre isso, estudo sobre educação especial, e eu vejo a importância, né, para as pessoas que são público-alvo da educação especial, no caso, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro do autismo, as pessoas com altas habilidades de superdotação e as pessoas com transtornos de aprendizagem, você ter a possibilidade de utilizar diferentes ferramentas, né, para que essas pessoas consigam aprender, para que você consiga ensinar, considerando a forma daquela pessoa adquirir conhecimento, é muito importante. Então eu vejo essa disciplina, esse conteúdo fundamental para qualquer professor e para qualquer professor de qualquer área. Excelente, professora Maria Leonor. Bom dia a todos. Também para mim é um prazer estar aqui contribuindo, né? Ainda não concluí o curso, mas já tenho alguma vivência, né? Tenho estágio obrigatório, já trabalhei como monitora, professora auxiliar em algumas instituições. E, sem dúvida, para mim, essa disciplina ela veio como um norte, assim, digamos, para a perspectiva do ensino e de como ensinar, né? Eu não tinha tido contato, também nunca tinha ouvido falar dessa disciplina. E quando a gente começou nesse semestre, no fim do semestre, ao longo das aulas, né, eu pelo menos comecei assim, eu falei assim, tá, mas o que a gente está falando exatamente, né? O que é esse multiletrado? Demorou um pouco, assim, eu confesso, para eu entender de fato, mas a nossa professora, ela foi fazendo várias atividades práticas, né? Toda aula a gente tinha que, por exemplo, abordar um tema e lá na frente explicar de alguma forma.
E durante essas abordagens temáticas, ela sempre levantava os questionamentos de e se tiver um aluno surdo? E se tiver um aluno autista? Né? Eu acredito que esses questionamentos eles nortearam, né, a abordagem e também definiram na prática, que acredito que seja melhor ainda para a gente que está se formando, né, do que seria esse multiletral. E como a professora Andréa falou, eu concordo com ela, né, esse multiletramento são as várias formas, né, no caso de letrar uma pessoa. Só que o que seria esse letrar? Né? Para nós, professores, futuros professores de língua portuguesa, a gente sabe que a gente sofre, digamos assim, um estigma, né? A gente vai ensinar português. A gente escuta muito, tá? A gente até escuta a nossa família, por exemplo, não pode falar errado perto deles, né? Porque eles sabem tudo, são os detentores da língua. Só que a gente vê que vai muito além disso, né? Que a língua portuguesa, ela é, além de universal, ela é na nossa fala, ela é a nossa leitura. Só que nem todos os alunos eles vão ter a mesma, não digo assim capacidade, mas a mesma concepção. Mesma forma, então, cabe a nós, professores, e principalmente para quem está se formando, né, ter essa visão de que nós precisamos, enquanto formadores do conhecimento da língua portuguesa, nós precisamos nos adaptar. Né? A gente vê, por exemplo, nos estágios, os professores eles vêm com a perspectiva de não, o aluno ele precisa se adequar a mim, porque eu tenho conhecimento. Só que muitos professores falta essa concepção de sócio-interatividade, né, de que nem todos os alunos têm a mesma forma de aprendizado. Então, acredito que seja isso, né, esse multiletrar. Exatamente. Gente, percebemos que falar sobre multiletramento é algo de extrema relevância no cenário educacional e para além dele, no cenário profissional em si. E trazendo para a nossa área de letras de língua portuguesa, olhando uma turma que vamos jogar aqui 30 alunos. Esses 30 alunos, eles não necessariamente irão se adequar ao modelo tradicional de ensino, a forma de repasse na qual eu estarei disseminando o conteúdo, por exemplo. Então, há necessidade de nos multiletrarmos para alcançar esses alunos e fazer fluir o conhecimento. Então, gente, a discussão está super enriquecedora e, partindo disso, eu gostaria de saber com as convidadas, a professora Andréa, a aluna em formação Maria Leonor, sobre as perspectivas que vocês possuem em relação à importância do multiletramento no ensino de línguas, né? Aqui, puxando para a língua portuguesa, eu gostaria de saber, a priori, enquanto aluna que está com essa disciplina em vigor, a sua perspectiva sobre a importância do multiletramento. Tá. Fique à vontade. Bom, como eu falei na fala anterior, né, eu acredito que seja Bom, como eu falei na fala anterior, eu acredito que seja uma forma de nos trazer um olhar crítico e um despertar acerca das realidades de sala de aula, né? Por exemplo, eu ter essa disciplina hoje em dia, né, como uma disciplina obrigatória dentro do nosso currículo de letras de português, nos permite nos formar como profissionais, digamos, diversos, de uma didática, né, diferenciada, onde vai poder contemplar os vários tipos de alunos que nós vamos encontrar em sala de aula, né, porque a gente idealiza um tipo de aluno, só que chega na prática e é outra situação. E se a academia ela não tiver essa preocupação de formar futuros docentes preparados, quando chegar lá a gente vai ter dificuldade, né? Então a gente pode até correr para uma especialização, algo do tipo, mas é importante que a gente tenha isso já durante o curso. Então, sem dúvida, é uma disciplina de suma importância para o currículo. As outras universidades também deveriam adotar. E a importância dela é essa, nos permitir, né, nos formar de enquanto uma didática diferenciada, né, onde eu possa contemplar
os meus alunos como um todo, né, dentro desse ambiente. Excelente pontuação da Maria Leonor. E agora eu parto para a mesma pergunta, professora Andréa, sobre suas perspectivas em relação à importância do multiletramento no ensino da língua portuguesa, de línguas de forma geral, e você pode abrir um espaço para atribuir para a sua área também de atuação. Eu vejo a língua portuguesa como fundamental para qualquer área. Eu sou engenheira de computação, né? Mas a gente percebe que os alunos, às vezes, eles não conseguem entender o conteúdo da nossa disciplina porque eles não conseguem interpretar, né? Eles, é como diz o Cafuço, né? Quem pouco lê, pouco fala, pouco ouve, pouco vê. É exatamente isso. Então, eu acho que a língua portuguesa é a base de tudo, para você ter uma visão de mundos diferentes, sabe? Então, independente da área, eu acho que você ter conhecimento sobre a sua língua, ela é fundamental, né? E as perspectivas do multiletramento, para mim que trabalho com pessoas que são público-alvo da educação especial, é fundamental, né? É uma disciplina fundamental, né? Você imagina, você tem uma pessoa que tem a praxia da fala, que não consegue verbalizar. Você tem uma pessoa com paralisia cerebral que também não consegue verbalizar. Você tem uma pessoa com deficiência intelectual que aprende no concreto para depois teorizar, né? Então, olha quanta diversidade, né? Você tem uma pessoa com altas habilidades de superdotação que gosta de falar e que precisa pesquisar, olha os extremos. Então, assim, essas diferentes formas de você ensinar, de você aprender, considerando, né, as necessidades específicas, as habilidades de cada indivíduo, é fundamental. Então, eu vejo o multiletramento com as melhores perspectivas, sabe? E que todos nós, professores, deveríamos ter acesso a esse conhecimento. Inclusive, eu sugiro que se faça, sei lá, um curso de formação para os professores, sabe? Para que a gente possa ter acesso, porque a gente faz assim, de forma muito intuitiva, né? Sem uma sistematização. Vai se adequando, né? E vai se adequando, né? Então eu acho que eu pelo menos gostaria, vou até pedir para a professora Leila para assistir as aulas dela no próximo semestre, porque eu acho importante, né, para nós, para nossa formação enquanto docentes, porque na verdade assim, a gente vai para uma sala de aula e ninguém fala para a gente que você tem um aluno com altas habilidades, que você tem um aluno com autismo, né? E essas pessoas, elas não querem, no caso aqui da universidade, muitas dessas pessoas não querem se autodeclarar, né, como uma pessoa que é público-alvo da educação especial, e nós, enquanto instituição, temos que respeitar, né, esse querer do aluno. Então, a gente vai dar aula e a gente não conhece os nossos alunos, imagina. E a gente está longe de turma e acaba conhecendo aí que não conhece mesmo ninguém. Então, ter essas ferramentas, essas possibilidades de você conseguir atingir um público diverso, sem necessariamente conhecer aquele público, né? Eu acho perfeito. Posso fazer uma consideração? A senhora estava falando, eu lembrei de uma fala recentemente que eu ouvi de uma professora que está dentro de uma residência pedagógica, com a Princípio, e ela estava falando sobre a ausência de capacitação para adaptação de materiais, né? E isso também é algo que não é debatido, né, dentro da academia. Só assim, a gente, por exemplo, a gente escreve, artigo, só que essa prática, como é que a gente vai colocar isso em sala de aula? Né? Para um aluno que tem baixa visão, por exemplo, no dia da roda de conversa, ela falou sobre isso.
E ela não teve. Ela chegou na escola, onde ela leciona, teve alunos de diversas deficiências, né, particularidades, e ela foi se adequando sozinha. Hoje em dia ela está fazendo uma especialidade por fora. Mas não foi algo que a escola chegou e falou assim, olha, professora, você vai precisar disso, disso e disso. Né? Então, sem dúvida, é uma carência, ao mesmo tempo uma importância muito grande. E só complementando, a gente, olha a perspectiva do multiletramento, né? É você ter diferentes formas de letrar alguém, né? E você não vai necessariamente adaptar algo. Você vai conceber desde o início uma aula, um material, uma solução para que todo mundo possa ter acesso. Olha que lindo, que maravilhoso, que importante é essa disciplina. Realmente. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, de verdade, foram excelentes contribuições, diferentes perspectivas e que só vem a somar, né, para os futuros telespectadores desse videocast e das contribuições, né, para, enfim, a modo de aprendizado e entender o que é o multiletramento, que de uma certa forma, inicialmente, ouvindo o que seria o multiletramento, causa algo de estranheza. O que seria, né? Então, é importante o debate para a disseminação desse conhecimento e trazendo perfeitas colocações das convidadas para enriquecer o nosso trabalho. Eu agradeço novamente. E é isso, gente. Muito obrigada.